Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas. É o Historiante, a trincheira final contra o Império da Ignorância, que não troca Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel. Jamais você ouvirá tamanho absurdo aqui saindo dos nossos microfones. Eu sou Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra todas as artimanhas que o monstro do capitalismo cria para dominar a classe trabalhadora. Estou falando do camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Só vendo a galera aí iludida nessa semana, teve aí iPhone 15, o pessoal, vou morrer, eu quero. Gente, o que o seu Samsung 15 faz, o meu J7 faz igual. Lamento. A desigualdade tecnológica aí. É exatamente isso. Lutando contra o capitalismo e tentando fazer as pessoas verem, né, que não adianta você morrer pelo seu iPhone enquanto crianças estão ali tendo que pegar metais nobres para produzir esse seu smartphonezinho aí bonitinho da Apple. É isso aí. Também temos aqui ele, o homem que canta ragatanga de trás para frente, dança como ninguém, o senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Estamos aqui ao som delas, das cigarras que anunciam a chegada da primavera. Eu pensei que você ia dizer que era delas, as meninas do Rouge. Não, amanhã estarei com elas. Como assim? Amanhã é dia de casamento, aí tem ragatanga, entendeu? Tem aquelas dancinhas. Entendi. Entendeu? Olha lá quem vem virando a esquina, hein? Katia disse que vai ter o Tchan também. Vai ter o Tchan, ralando o Tchan aí. Casamento apocalíptico tem. Para os apoiadores mandaremos vídeos, hein? E eu lembrei que passou um carro de som no centro de Maceió um dia desse dizendo: e hoje venha despertar a criança que existe em você com o show do El Tchan. Meu Deus, a criança? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Bom, também temos hoje aqui a visita de dois conterrâneos meus vindos da Bahia, dois soteropolitanos, o senhor Eliezer Fernandes. Olá, pessoal. Sou da Bahia agora, viu? Sai fora, São Paulo. E a senhora Catiane Bispo. Só estou aguardando a chamada para eu buscar meu título de cidadã honorária soteropolitana. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês de novo. Sejam bem-vindos de volta. Eu não vou ser muito cerimonioso não, porque a casa é de vocês, né? Então, já pode entrar batendo com o pé na porta, né? Como sempre. Pode bagunçar? Pode dormir no chão? Pois é, pode ficar à vontade. Estenda o colchonete aí. Na verdade, arme sua rede, né? E se embalance e fique tranquilo. Bom, hoje estamos aqui reunidos com muita alegria para falar sobre talvez um dos temas mais urgentes, né, desse mundo conectado que nós temos. A gente vai falar sobre desigualdades digitais e em como isso, na verdade, a gente vai debater muito sobre esse assunto. Eu considero as desigualdades digitais um dos vários sintomas do capitalismo e daquilo que ele mais sabe fazer e mais sabe provocar, né? Que é a exploração dos trabalhadores e, consequentemente, a pauperização da vida em diversos aspectos, dentre eles os digitais. Mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para alguns recadinhos aqui, né? Você que está nos ouvindo, você sabe que a gente está aqui sempre, a cada semana, com aquela alegria contagiante para montar esse episódio para os seus ouvidinhos. E você que nos ouve, você pode nos ajudar a amplificar a nossa voz, a voz do historiante, né, Felipe Monsanto? Exatamente, Pablo. E você que está ouvindo a gente aqui agora e que ainda não deu pra gente as 5 estrelas no seu tocador preferido do Apple Podcasts ou no Spotify, você pode dar agora 5 estrelinhas pra gente, para ajudar com que a gente suba no ranking e apareça cada vez mais para mais pessoas, para que a gente possa chegar com conhecimento até elas.
Além disso, você pode e deve compartilhar esse episódio com os seus amigos, nas suas redes sociais, no grupo da sua família bolsonarista, para assim, divulgar a palavra do conhecimento e da sabedoria. Então faça isso. Vai lá, dá 5 estrelas pra gente no Spotify ou no Apple Podcast e compartilhe também esse episódio com os seus amigos. E Kleber Roberto traz aí informações da nossa editora parceira, né, Kleber? Isso mesmo, pessoal. Continuamos aí com o código de desconto para compras no site da editora Contexto, editora que é parceira aqui do Historiante. E você, acessando o site da editora Contexto, você pode utilizar o código promocional do Historiante, que é o código Historiante20. E com esse código você pode ter até 20% de desconto em suas compras no site da editora Contexto. E você pode adquirir livros como, por exemplo, Pré-História do Brasil, de Pedro Paulo Funari e Francisco Silva Noeli, que é um livro que é referência, que ele vai contar de forma bem clara, bem sucinta, sobre essa saga que foi a vida dos primeiros habitantes do Brasil. Antes da gente terminar a sessão de recadinhos, eu queria mandar um abraço para o @MatheusConTH lá no Twitter. Não chama mais de Twitter, né? Agora é X. O nome dele tá lá, o biólogo comunista. Ele escreveu o seguinte: excelente podcast do Historiante. Não vou negar que eu era bem conservador em relação às pichações, excelente ter essa outra visão. Ele tá comentando aqui o nosso episódio Pichação, Juventude e História Urbana, uma minipédia que gravamos há algum tempinho atrás, que fala um pouquinho sobre essa perspectiva da pichação dentro de um contexto histórico de afirmação da juventude no Brasil. Ouçam aí, tá enfim, como é que chama? Tá entre os episódios aí, rola pra baixo os episódios do Historiante que você vai ver esse episódio aí e já bota ele pra tocar logo depois que esse terminar. Bom, isto posto, vamos agora para o nosso giro de notícias, né, Felipe Monsanto? Bora lá, Pablo! Gazeta 0 Hora. ONU pede 100 bilhões aos países membros e ao setor privado para reduzir desigualdade digital. A ONU pediu aos países membros e ao setor privado que destinem 100 bilhões de dólares até 2026 para reduzir a desigualdade digital global, uma quantia 3 vezes maior do que a prevista inicialmente. Cerca de 2,7 bilhões de pessoas no mundo não tinham acesso à internet em 2022, de uma população mundial de 8 bilhões, segundo dados da União Internacional de Telecomunicações, UIT, uma agência da ONU. Poder 360. Congressistas defendem que inclusão digital reduzirá a desigualdade. Congressistas defendem que a inclusão digital é uma política pública fundamental para reduzir as desigualdades e preparar a sociedade para o mundo mais inteligente do ponto de vista tecnológico. O governo pretende levar a conexão à internet nas 138 mil escolas básicas até o fim de 2026. Universidade Federal de Minas Gerais. Algoritmos refletem as desigualdades da sociedade, diz Virgílio Almeida em aula magna. Com o surgimento das novas tecnologias digitais e a interação cada vez mais rotineira com plataformas comandadas pela inteligência artificial IA, uma importante questão se apresenta: que modo queremos com essa transição imposta pelos algoritmos? A provocação foi feita aos novos estudantes da graduação da Universidade Federal de Minas Gerais pelo professor Virgílio Almeida, emérito do Departamento de Ciência da Computação, DCC. E para fechar, Le Monde Diplomatique. Plataformização do acesso a serviços aprofundou desigualdades históricas. Dentre as parcelas mais empobrecidas da população brasileira, aquelas que estão nas chamadas classes D e E, quase 40% não tem conexão regular à internet e apenas 10% dispõe de computador nos locais em que vivem. Conforme revelado na mais recente edição da TIC Domicílios, pesquisa que mapeia o acesso às tecnologias digitais de informação e comunicação nos domicílios urbanos e rurais do país e as suas formas de uso por indivíduos a partir dos 10 anos de idade. Pablo, agora é hora de levantar da rede.
começar aqui com o editorial. Beleza, bora pro nosso editorial. Enquanto o mundo avança a passos largos na era digital, acessando informações, serviços, oportunidades, tudo isso por meio da internet, da tecnologia, muitos ficam para trás devido a barreiras econômicas, geográficas, dentre outras. Esse, contudo, não é necessariamente o problema em si, tá mais para um sintoma, cujo mal reside na profunda desigualdade que o capitalismo global impõe à população trabalhadora. Ao mesmo tempo em que algumas áreas urbanas desfrutam de conexões de alta velocidade, infraestrutura tecnológica de ponta, zonas rurais e regiões menos desenvolvidas muitas vezes carecem de acesso à internet confiável. Além de limitar o acesso a informações e oportunidades educacionais, esse acesso desigual compromete a participação no dito mercado de trabalho global, onde a conectividade digital é hoje questão essencial. Essa desigualdade também se manifesta na falta de acesso a dispositivos tecnológicos como computadores e smartphones. Muitas famílias de baixa renda, de classe trabalhadora, adquirem um dispositivo e pagam por serviço de internet de uma forma muito complicada e gastando um dinheirinho bem suado. É um desafio financeiro bastante significativo. Isso evidencia, amplifica uma divisão digital entre os que têm acesso a essas benesses tecnológicas e aqueles que não têm. Isso faz com que essa competição de espaço e de trabalho se torne algo extremamente desumano. As implicações disso são extremamente significativas na questão da participação política das pessoas. E aí a gente vai lembrar aí tudo que aconteceu na disseminação das fake news que elegeram o Coisa Ruim há uns anos atrás. A disseminação de notícias e informações falsas ocorrendo no meio digital, nos sites de compartilhamento de informação, de relacionamento, tornou cada vez mais difícil que as pessoas se mantivessem informadas de uma forma positiva. Isso tem muito a ver com a questão da falta de capacidade de avaliar criticamente essas informações, e muitas pessoas, de fato, elas viam essas informações e colocavam como se fossem verdades absolutas e passavam adiante. Isso permitiu que a direita extremada ela conseguisse espaço e conseguisse chegar ao poder. Segundo dados da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, uma agência da ONU, os 46 países menos desenvolvidos abrigam quase um terço da população mundial sem conexão. No levantamento da TIC Domicílio de 2022, que é uma pesquisa realizada pelo CETIC.br, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, e divulgada em 16 de maio desse ano, temos a informação de que 36 milhões de brasileiros não tiveram acesso à internet no ano passado. Ao todo, 149 milhões da nossa população utiliza a rede online, sendo que 142 milhões fazem isso diariamente. 62% dessas pessoas, elas navegam na internet utilizando o celular, o que corresponde a 92 milhões de pessoas. Para enfrentar essas desigualdades, é necessário um esforço conjunto da sociedade, tá? Isso inclui expansão de infraestrutura de internet em áreas subatendidas, promoção de programas de alfabetização digital acessíveis e principalmente a disponibilização desses dispositivos para as comunidades carentes. Contudo, na periferia do capitalismo, onde a gente vive, repleta de periferias outras marcadas por desigualdades urbanas, regionais, de classe, de gênero e por aí vai. Essas soluções que eu acabei de elencar se tornam quase que utópicas, mas eu tô sendo pessimista demais? Vocês concordam ou discordam com o que eu acabei de falar? Eu acho que essa questão da conectividade e tudo isso não seria questão de uma utopia, vamos dizer assim. Eu acho que seria algo até mesmo que, infelizmente, o que nós vemos é que a inserção digital da sociedade, principalmente das classes menos abastadas, das comunidades, da população mais carente, essa inserção digital é sempre uma inserção que é feita naquele rigor do mínimo possível para, muitas vezes, idiotizar a pessoa. Vamos explicar o que seria isso.
esse acesso que muitas vezes é oferecido para essas pessoas, para essa comunidade, muitas vezes faz com que eles fiquem presos, infelizmente, a algoritmos das redes sociais, aos grupos de WhatsApp, porque esses meios de comunicação são os meios que são mais fáceis de ser acessado, por exemplo, no momento em que a pessoa só se está utilizando dados móveis. Não dá para se assistir, por exemplo, um filme, um documentário se utilizando dados móveis. Ele vai acabar ali nos primeiros minutos do que você estiver assistindo, dependendo da conexão. Então, quando a população mais careta, ela consegue ter esse acesso que muitas vezes é prejudicado por vários quesitos, como, por exemplo, equipamentos que são caros, desde um smartphone ao notebook, a um tablet, que vai levar uma dificuldade de acesso para essas pessoas, até mesmo a questão da própria conectividade, da conexão de internet, que muitas empresas não conseguem atender digamos, uma área muito grande, principalmente quando eles vão atender essas áreas, eles dão preferência às áreas mais ricas, às áreas que têm uma condição melhor de se acessar a internet. Quando a internet chega nesses locais mais carentes, é uma internet que infelizmente é mais precária. E pela própria aparelhagem dessas pessoas acaba sendo algo que, como eu disse, faz com que a pessoa fique presa a um sistema que é manipulado por grandes conglomerados, por grandes mídias, por fake news de redes sociais. E tudo isso faz com que essa desigualdade, que muitas vezes fique sendo mascarada por um acesso mais amplo, acabe sendo um acesso mais amplo, mas que não vai caracterizar nenhum rendimento dessa pessoa, um rendimento, um aumento no seu conhecimento cultural mesmo, num conhecimento que seja mais, não seria nem cultural, digamos, seria mais educacional. Tinha fugido da palavra e agora eu lembrei. Um conhecimento mais educacional. Porque até isso mesmo muitas vezes é falho, porque até mesmo as escolas, elas são deficitárias. Muitas não conseguem ter o acesso à internet para que o próprio aluno venha a ter um uso proveitoso da internet. Eu vi uma matéria da Band que fala... Antes de gravar o podcast, eu estava vendo alguns materiais sobre desigualdade tecnológica. E eu vi uma matéria da Band que fez uma investigação na cidade de São Paulo em relação à qualidade do 3G e do 4G. E quanto mais para a periferia se ia, menor a qualidade do sinal. Isso só exemplifica o que o Kleber falou sobre a qualidade da internet, né, dos dados móveis, ser pior nas periferias. E aí tinha gente que, por exemplo, lojistas que tinham que usar maquininha para passar cartão, né, para a população nos seus comércios, e a pessoa tinha que contratar uma banda larga para poder fazer as vendas, porque o sinal dos dados móveis era extremamente ruim e a pessoa não conseguia utilizar os dados móveis para fazer as vendas, o sinal não pegava na maquininha. Então, isso foi uma reportagem investigativa que foi conduzida assim, em vários locais. Brasilândia, que é uma comunidade na zona norte de São Paulo, na cidade de Tiradentes, que é uma comunidade na zona leste de São Paulo. Então, assim, todas as periferias, se você conseguir aprovar, assim, fizeram um método científico, né, para provar isso, fizeram várias análises e comprovaram que realmente não chega. A tecnologia, o sinal de internet, que é algo básico, ele simplesmente é horrível, a pessoa não consegue utilizar e acaba sendo um problema, porque depois da pandemia, muitas das coisas que as pessoas utilizam para acessar, até questão do governo, né, com o GovBR, ela fica na internet, né? Você fazer um primeiro cadastro no Detran, você pedir auxílio, você fazer qualquer coisa para resolver hoje em dia, você tem a opção de usar a internet. Muitos órgãos públicos e muitas instituições priorizam, né, o acesso à internet. E aí você não ter nenhum acesso básico à internet acaba ressaltando essa desigualdade. Vale lembrar que durante a pandemia, quando era necessário o cadastro das pessoas que receberiam
o auxílio emergencial, no primeiro momento o Paulo Guedes ele pediu que as pessoas, aliás, foi se proposto que essas pessoas fizessem um cadastro pela internet. Muitas delas não tinham nenhum celular, não tinham nenhuma forma, nem acesso à internet de conseguir pedir esse auxílio, né? E até voltando no que o Kleber falou agora há pouco, é muito interessante se a gente parar para observar essa questão do acesso à internet. A gente percebe que na grande maioria das operadoras, quando você compra o aparelho, quando você compra o plano, vem com algumas redes sociais já sem pacote de dados, né, que não consome os dados da pessoa e é de fácil acesso. E uma delas é o Facebook. É o Facebook, hoje o X, né, o X, o WhatsApp também tem alguma coisa, tem alguns planos que são gratuitos. Então são lugares que são de fácil acesso, são de fácil de disseminação de fake news, e lugares que a gente tem acesso à desinformação à torto direita, que não tem uma forma de você checar ali, né, de uma maneira mais rápida e mais ágil, se aquela informação ela é verdadeira ou não. E é o que as pessoas, a grande maioria da população, e principalmente a população da periferia, de bairros mais humildes, acabam consumindo, né? Engraçado que, enquanto eu escutava vocês falando sobre a questão da tecnologia, da internet, do uso da internet, me lembrou um pouco esses abismos que se criam, né? Quando a gente fala de não só conectividade, que é importante também, né? Mas a questão do acesso, o uso disso. Porque eu sempre gosto de pensar que, para além do acesso, o uso é muito importante, né? Porque por exemplo, quando a gente fala de quais regiões que tem mais infraestrutura de internet que está desenvolvida, vamos dizer assim, a gente vê que tem um perfil muito parecido com de quem é mais relevante, entre várias aspas, na sociedade, né? Então, se você mora longe de centros urbanos, a sua conectividade tende a ser pior, vamos dizer assim. Então, é engraçado que em alguns lugares de São Paulo, o meu 5G ele funciona muito bem. E são regiões, né, Avenida Paulista, né, Tatuapé, que é um bairro da zona leste de São Paulo, que é super, né, que agora deu um boom imobiliário e mora muita gente, né, com classes mais altas, vamos dizer assim. Então você vê que está intrinsecamente ligado mesmo ao perfil dos moradores da região. Tem o Jonas Silva, né, que trabalha na Cami Technologies, né, que é uma empresa norte-americana. Ele falou que a infraestrutura da internet ela foi desenvolvida de acordo mais ou menos da forma como o Brasil ele foi colonizado. Então, as cidades que ficam na costa mesmo, elas têm mais um desenvolvimento primário, né, vamos dizer assim, melhorou muito mais esse acesso. Porém, as grandes capitais, as velocidades da internet são mais altas, e isso não é aleatório, isso é porque quanto mais a população, né, o perfil do cliente, ele pode pagar mais eles vão desenvolver isso. Então quanto maior a população, né, mais a opção de serviço essa população ela vai ter. Então, zonas rurais, ela tem um acesso à internet muito inferior, devido à infraestrutura, e um dado interessante é que no sudeste do Brasil, é a região onde mais tem fibra ótica, né, que são a tecnologia de ponta atual, vamos dizer assim, de acesso às casas. Eu estou falando das casas, né, não estou falando de pacote agora de dados móveis. E a região norte, né, que é uma das mais impactadas, né, que são regiões, e eles dizem isso que não é só por questões climáticas, isso é questão também de priorizar a conectividade dessas regiões. E trazendo o ponto do que o Felipe trouxe, mais do que o acesso, volta ao ponto, como acessar e o que acessar, né? A gente vê o WhatsApp que é hoje um
uma das redes, né, sociais que mais propaga fake news, né? Houve uma tentativa de tentar reduzir essa propagação de fake news, mas ainda assim é uma ferramenta que é utilizada por muitas pessoas para a propagação de fake news. E mais do que isso, né, essas informações que são divulgadas já na má intenção para levar as pessoas ao erro, né, indução ao erro, a um pensamento em uma linha específica, me fez lembrar também de um documentário, né, de uma série que eu assisti essa semana na Netflix sobre o julgamento do Johnny Depp com a ex-esposa, né, a Amber Heard, onde as redes sociais elas foram simplesmente bombardeadas de informações e muitas delas vinham de robôs. Então, assim, são mídias que são de fácil acesso, são vídeos que você encaminha, links que você encaminha, e as pessoas compram essa ideia, né, esse efeito manada que é conhecido na área de comunicação como espelhamento mesmo, né? Então, eu sempre fico pensando que o bom uso da internet também é interessante, é importante. E isso, enfim, é um recorte social do Brasil, né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro, mas isso me faz lembrar os abismos que a gente coloca, né? Não só no presente, mas como no futuro também. Vídeo que a gente já é falado por muitos especialistas de que a gente está vivendo uma revolução tecnológica, né? É exatamente essa questão, né, de saber se utilizar da tecnologia. Porque ao mesmo tempo em que não se pode ter uma demonização da tecnologia, que infelizmente também ocorre isso, tem que demonizar, não sei o que, tudo isso é errado, tal. A sociedade em si, ela tem que saber se utilizar destas ferramentas, tem que saber que essas ferramentas, elas não vão deixar de existir se você disser, não vou dar um celular para o meu filho. Você tem que saber dosar, tem que controlar, tem que saber o que ele vai assistir, incentivar ele a utilizar aquela ferramenta em coisas proveitosas. Quando a gente comenta aqui, por exemplo, essa questão de que infelizmente as pessoas em bairros mais carentes, mais humildes, têm essa dificuldade, eu posso falar como um exemplo que aconteceu comigo quando eu fui abrir uma rede social no TikTok. Quando eu fui comentando com um colega que eu fui abrir, ele disse, quando você abrir você vai estranhar, porque eu sei que você gosta, ele falando comigo, você gosta de documentário, o pessoal aí de esquerda, ele disse até desse jeito, o pessoal de esquerda aí, você gosta de ver coisa de museu, tal, de antiquários, e quando você vai abrir você vai estranhar. Eu disse, o quê? Não, beleza, abra só lá o seu TikTok. Aí quando eu abri, botei lá meus dados. Abra a caixa de Pandora. Quando abri a caixa de Pandora, o que só tinha era direitistas, mulheres dançando seminuas, só essas coisas. Aí eu disse, rapaz, aí bem que tu disse que quando abrisse aparecia só isso. Ele, não, o algoritmo ele vai, tipo, como se fosse indicar o que é mais assistido na região que você está, porque você botou Petrolina, você botou seus dados, então ele vai indicar o que a maioria das pessoas aí que tem TikTok estão vendo, principalmente homens. Entendi agora. Aí depois fui acessando e meu TikTok hoje parece um museu, que eu não posso ver alguém mexendo numa panela velha enferrujada para consertar, que vou assistir esse vídeo de reforma aqui, de qualquer coisa. Mas é exatamente um exemplo. É um exemplo do que os algoritmos fazem. Uma pessoa que não tem, digamos, um conhecimento prévio do que quer, quando abrir aquilo ali, vai acabar caindo nessa rede. Mas você atribui aqui esse mau uso, você atribui aqui quem acaba caindo nisso, nesses algoritmos, ou para quem começa a consumir, você atribui aqui esse, vamos dizer assim, mau uso? Eu acho que isso aqui pode abrir um debate também para Catiane, Felipe e Eliezer, que eu acho que seria uma grande engrenagem, um grande motor, várias peças, várias engrenagens que vai desde, por exemplo, a escola mesmo, que infelizmente não tem os professores, infelizmente nós somos aqui, eu e o Paulo, somos formados na área educacional e a gente vê que não tivemos essas disciplinas voltadas à tecnologia.
os profissionais da educação não têm, digamos, um manejo para trabalhar com a tecnologia para que o aluno ele venha buscar dentro da tecnologia algo que seja proveitoso para ele. Aí sai disso e vai para os algoritmos das grandes mídias, das grandes redes, que querem que você fique concentrado apenas naquilo ali que, digamos, estimule um prazer momentâneo, aquele 30 segundos de rolagem, 30 segundos de rolagem, não é algo que eles querem que você passe ali 5, 6 minutos e venha refletir, tal, porque isso não é interessante para eles. O interessante é 30 segundos, rola para cima, 30 segundos, vai e arrasta para cima. Aí vai para outra engrenagem que é exatamente dentro do próprio, digamos, meio que a pessoa está inserido, que muitas vezes até incentiva, por exemplo, os jovens, tudo que são incentivados a, digamos, como esse exemplo que eu dei, de encontrar somente infelizmente muitas mulheres. Eu digo infelizmente porque é algo que eu acho que é muito, não sei dizer, no meu ponto de vista é algo que seria muito apelativo, por isso que eu uso o termo infelizmente, mas da juventude em que tem que ter essa sensualização forçada o tempo todo, constantemente, e aí vai para essa outra engrenagem, ou seja, acho que é vários pontos que fazem com que venha a ocorrer esse problema. Deixa eu pegar esse gancho aí que você deu, da questão educacional. Eu vou por duas vias de explicação, tá? A primeira delas, vou a partir da minha experiência em sala. Um dos trabalhos que geralmente eu faço com alunos meus é o desenvolvimento de aplicativo. Eu tento instrumentalizá-los a dominar os rudimentos de codificação para montar um aplicativo sobre algum assunto, sobre algum tema, sobre alguma necessidade. São alunos da classe trabalhadora, são alunos que vêm de famílias que têm uma renda estimada assim de, no máximo, 1,5 salário a 2 salários mínimos, que têm uma série de problemas e que muitos deles sequer têm computador em casa. Muitos deles, quando eu passava algum comando, alguma coisa para fazer em casa, muitos deles argumentavam assim, que eles não iam conseguir fazer porque na casa deles não tinha computador e pelo celular era muito ruim de fazer essa operação. Então, assim, muitos desses alunos eles não têm a mínima noção de como é mexer no computador. Eles não sabem os comandos básicos, eles não sabem a localização da tecla no teclado, se eles não forem catando com os nossos pais e avós, catando milho, né? Procurando a letrinha por letrinha. E assim, dificilmente eles vão conseguir reduzir a distância que eles têm de alunos que estão em uma condição financeira melhor e que podem ter acesso a uma educação que lhes instrumentalize do ponto de vista das tecnologias e, em especial, por exemplo, operar um microcomputador. Claro que, assim, é óbvio que se eles estão mexendo no celular, eles estão inseridos nesse processo, né, de educação digital e tudo mais. A questão é que, com a conectividade que eles têm e com os aparelhos que lhes estão disponíveis, existe uma grande probabilidade de eles não conseguirem ir muito além das noções básicas da conexão, da conectividade. Então, assim, esses alunos eles vão estar, vamos dizer assim, extremamente aquém daquilo que é esperado que eles façam, né? Muitos têm sonhos. Professor, eu queria fazer tecnologia da informação. Professor, eu queria aprender a mexer, operar com sistema tal e tudo mais. E eu os incentivo, mas eu sei que muitos desses meus alunos da escola pública, eles não vão conseguir chegar onde eles querem chegar. E isso faz parte
da engrenagem, isso faz parte do sistema. Existe o interesse de que eles sejam analfabetos digitais. Existe o interesse que eles se limitem necessariamente ao uso do celular com pouca possibilidade de processamento que lhe dê acesso necessariamente a aplicativos como TikTok e deixem sua vida escoar através da timeline, entendeu? Não é nem timeline, né? Não sei nem como é que fala no TikTok o que é que tem lá, né? Porque eu sou velho e ultrapassado. E aí a gente vai para a questão da... Aí vamos para outra esfera, né? Eu tô falando da questão educacional, vamos para a questão das resistências sociais, porque assim, tem um autor chamado... eu não sei se é Davi Nemer ou David Nemer, né? Mas ele escreveu um livro interessante chamado Tecnologia do Oprimido, Desigualdade e o Mundano Digital nas Favelas do Brasil, em que ele vai a fundo nessa questão das desigualdades de acesso aos artefatos tecnológicos disponíveis para operacionalização, para a vida digital dessas pessoas, né? E ele identifica um processo que é um processo de resistência nas favelas. As comunidades das favelas analisadas por ele, ao invés de entregues aos rudimentos que um smartphone limitado pode lhe dar, eles desenvolvem novas formas de interagir com esses aparelhos, novas formas de interagir com esses artefatos, transformando essa tecnologia, que é uma tecnologia, vamos dizer assim, opressora, porque o capital manda em você através da limitação do seu smartphone. Eles pegam essa realidade e transformam numa resistência, né, que ele define como reparo, ou ele chama de tecnologia mundana, que é essa tecnologia criada pelas comunidades para combater essa dominação que o capital ele exerce sobre si, sobre ele, sobre a comunidade, enfim. Organizando a comunidade através da unidade e através da luta comunitária. Então, assim, é uma outra perspectiva sobre essa relação de desigualdade que existe. Ao invés da desigualdade que limita, ao invés da desigualdade que exclui, por exemplo, tem uma pesquisa que foi realizada pelo Coletivo Brasil de Comunicação Social, pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e pelo Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, o MMTR Nordeste. Os dados que eles apresentam em relação às desigualdades de acesso, por exemplo, à internet são os seguintes: 41,4% das famílias quilombolas e rurais da zona de influência dessas três organizações gastam em média R$51 a R$200 por mês com serviço de internet. Sendo que 56,2% dessa população possui uma renda mensal inferior a um salário mínimo. E outras 16% não tem qualquer remuneração fixa. Ou seja, o acesso dessas pessoas à internet é extremamente difícil ou, senão, impossível de acontecer. Entendeu? Então, a realidade das desigualdades, por exemplo, de acesso à internet, elas são limitantes, excludentes, elas são brutais. Ao mesmo tempo em que, e aí o Davi Nemer vai falar no livro dele sobre isso, ao mesmo tempo em que há espaços marginalizados que se organizam, se apropriam dessa tecnologia e montam uma resistência para mostrar, não, agora sim, ao invés de sermos colonizados, nós vamos aqui montar a nossa resistência anticolonial ou decolonial, como alguns gostam de falar, né? E vamos, utilizando esses aparelhos, construir a nossa unidade enquanto comunidade. A gente vai construir a nossa defesa contra esse sistema que quer nos oprimir, sabe? Então, assim, as desigualdades digitais, elas têm, de um ponto de vista, o caráter extremamente limitante, que é fazer com que, por meio da falta de educação digital, falta de acesso aos artefatos digitais, e a falta mesmo de perspectiva de seguir adiante no mundo digital, através disso ela consiga oprimir. Ao mesmo tempo em que há comunidades que se aproveitam disso, que trabalham em cima disso para, na verdade, transformar o oprimido no resistente, não no opressor, transformar o oprimido no resistente, aquele que resiste
por mais que as condições sejam adversas para vocês. Eu vejo essa questão dessa forma, tá? Mas como é que vocês observam esse problema, meus amigos? Quando você estava falando sobre os alunos eles só poderiam acessar o celular para poder fazer o código na programação, eu lembrei que o Free Fire, que é um jogo que é muito popular no Brasil, hoje é bem menos, né? Mas teve uma época que ele era um dos jogos mais populares em competições e levou à fama muitos jovens de comunidade. Por quê? Porque o Free Fire é um jogo que é muito leve, então você consegue botar ele para rodar no celular. E ele é um jogo cooperativo, né, um jogo online de competição também, no qual você compete com outras pessoas, é um jogo de tiro, né? E o único modelo em que esse tipo de jogo tinha dado certo era o computador. Mas aí apareceu uma empresa que desenvolveu esse jogo e acabou fazendo com que ele fosse disponível em todos os celulares que tivessem acesso à internet. E isso meio que democratizou um pouco essa questão do jogo, né? Porque na periferia, como você diz, nas comunidades, tem muitos jovens que não têm acesso ao computador, não conseguem mexer no computador, não faz ideia como que funciona. E aí essas pessoas ficam excluídas do mundo dos games, né? E o Free Fire, ele meio que mudou isso e, como eu disse, levou à fama muitos jovens de comunidade. Pessoas que acabaram participando do mundo competitivo, né, de jogos, que hoje é o que a gente chama de esports, né, e acabaram ganhando muito dinheiro, viraram celebridades, né, e isso tem a ver com o fato de ser um jogo disponível para celular. Não sei se vocês já ouviram falar do Free Fire, mas pro mundo game ele é um estilo totalmente à parte, assim, de jogos. Os alunos não ficam jogando, bicho, no meio da aula. Então você conhece bem. Pablo conhece, você falando tem mal ódio. aí do Free Fire, mas ele trouxe o mundo game pros alunos, pô. E outros jogos do tipo, né? Você tem diversos jogos, Clash of Clans, Clash Royale, mas o Free Fire foi um fenômeno. Não, concordo. Né? Eu acho que é um processo também de apropriação dessas tecnologias. Sim, eu vejo que no Portal Águia, quando a gente publica um artigo, mais de 80% das visualizações são do celular. E isso é um pouco, um tanto quanto relevante, porque a gente vê que a maior parte da população em si acessa a internet pelo celular. Até pessoas que têm acesso ao computador acabam usando o celular para fazer leitura. Porque você está você está saindo de casa, você está almoçando, o celular ele é mais prático para isso. E aí, além de ser uma ferramenta disponível para a maior parte da população, é uma ferramenta fácil de usar. Então, acaba democratizando um pouco a informação. Porém, o valor dos celulares acaba sendo algo muito fora da realidade da população, né? Eu estava até pensando, né, a gente comparar o preço, por exemplo, de um televisor e de um celular, você consegue ver que hoje em dia tem celulares que estão custando várias vezes o que custa um televisor básico, né? Então acaba ficando muito fora de mão para a pessoa conseguir comprar um celular de última geração. E acaba tendo que comprar celulares que às vezes não tem toda essa capacidade, né? Tanto de 3G, 4G, 5G, quanto de capacidade computacional, né? São celulares que vivem travando, tem problema de memória, tem problema para fotografia, né, para tirar uma foto. Então, isso também denota a desigualdade tecnológica, né? O tipo de celular que a pessoa tem. Se você vai numa comunidade, você vai ver muito mais pessoas usando Android, né? Samsung, o Xiaomi, versões mais básicas, né, do Xiaomi. E aí você vai na Faria Lima, né, Paulista e outros lugares aí de São Paulo que tem pessoas com mais poder aquisitivo, você vê iPhone para tudo quanto é lado. Esse pensamento da desigualdade, né, de tudo que a gente tem conversado aqui, ele me remete a uma outra linha, né, só para abrir um parêntese aqui a respeito disso. Essa desigualdade que igual o Pablo falou, que na sala de aula muitas das vezes o aluno não tem acesso, em casa ele não consegue fazer, ele não tem condição de ter um celular, tudo isso.
isso parece que é como se fosse um gráfico, né? Uma curva que ela vai crescendo por conta da desigualdade ao longo da vida. Uma pessoa que ela não tem uma capacidade, uma pessoa que não tem acesso, não tem condições de aprender, não é desenvolvida desde pequeno dentro desse meio, dentro desse mundo, e aí tem um leque de situações, né? A escola que não tem recursos para poder capacitar, os professores também às vezes não têm condições, a família não tem condição, esse aluno, né? Essa criança que não tem acesso a isso, ao longo da vida, ela vai perdendo e ela não vai desenvolvendo o que ela poderia desenvolver, e isso faz com que ela se torne uma pessoa que não sabe utilizar isso. E quando chegar no mercado de trabalho, algumas habilidades que seriam necessárias, como domínio do Word, coisas básicas, domínio do Word, do Excel, do pacote Office em si, né, uma pesquisa básica que deve ser feita na internet, essas pessoas não são desenvolvidas para isso. E isso faz com que a mão de obra delas fique cada vez mais barata e que elas assumam cada vez mais postos de trabalhos que são praticamente subempregos, né? Então, assim, mantendo e retroalimentando o que é o capitalismo, né? A pessoa com uma condição baixa, né, com uma competência baixa, aceitando um emprego baixo, enquanto as pessoas ricas têm acesso a desenvolvimento tecnológico, conseguem se aperfeiçoar cada vez mais e aumentando cada vez mais a desigualdade social nesse ponto. A desigualdade ela é pensada, né? Ela é estruturada para isso. Eu até queria fazer um comentário, né? Que foi o que o Kleber trouxe aqui bem no comecinho, referente à questão do uso da tecnologia, né? Das redes sociais, como ela é pensada. Até o próprio TikTok, né? TikTok e Facebook são duas redes sociais que você não precisa necessariamente ter um grande domínio na própria rede, né? Então, o Facebook, uma vez, lembro até um motorista ter dito que o Facebook ele consegue atrair muita gente mais velha que domina, vamos dizer assim, pouco tecnologia, porque ele é de fácil acesso. Então você entra, você vê as fotos, você curte, você consegue comentar com facilidade. É diferente, por exemplo, de um Instagram, que o Instagram você faz 1001 coisas, né? Você faz live, você faz reels, você faz story, você coloca efeito, você faz isso e aquilo. Para quem tem pouco domínio da ferramenta é mais difícil. Então, ele já ele é mais fácil, tanto que você vê várias lives também no TikTok, né? Facebook e TikTok foram uma das ferramentas mais usadas por eleitores do Bolsonaro, né? Nas eleições, né? Que são duas redes sociais de muito fácil acesso. Tanto para utilizar, quanto para você se comunicar com outras pessoas que pensam igual a você, né? O algoritmo te leva, principalmente o TikTok, a essas pessoas. Esses abismos, né, que se cria, né, sobre o ponto que o Felipe trouxe, esses abismos que se cria de acesso, das pessoas terem acesso, das pessoas saberem mais do que acessar, né, se situar em meio àquilo. Acho que isso está cada vez tão mais gritante que você olha que existem, assim, até os próprios estudantes, né, a gente coloca no recorte da educação básica, os estudantes que estão saindo né, do ensino médio, que querem acessar um ensino superior, eles se veem totalmente despreparados, né? Talvez não se sintam assim, né? Tenham seus sonhos, como foi que o Pablo trouxe, mas estão cada vez mais despreparados para esse mundo que tá esperando dele muita coisa, né? Tá esperando dele minimamente, né? Porque isso já nem é pensado, né? Isso já é praticamente tido como certo. O uso de um notebook, né? Um acesso a redes sociais, porque isso é muito padrão do mercado de trabalho, as pessoas acharem que você já sabe, justamente por você porque você é mais novo, você sabe. Então esse abismo, meio né, que pré-requisito, né? É um pré-requisito, assim, e ele é tão básico para essas pessoas, né, para essas empresas, que eles nem perguntam se a pessoa domina, eles pressupõem que dominam. Então,
o abismo, ele é tão grande, né, essa masmorra, eu acho que ela é tão grande que você vê que você vai criando mesmo separação, né, de quem entra e quem não entra. Então, o número de neném, né, no Brasil tem aumentado cada vez mais. Então, assim, óbvio, a gente está falando aqui sobre o recorte da conectividade, do acesso à internet, da tecnologia de modo geral, mas essa desmotivação do jovem, né, até de se, sei lá, tentar um mercado formal, né, que está sendo estruturado ali, pensado por pessoas que já têm um pensamento excludente, já têm um pensamento elitista, já têm, né, toda colonialista, enfim. Você vê que o abismo é tão grande que a tendência é que cada vez mais esse grande polo aqui de pessoas que têm acesso, de que ditam tendências, seja cada vez maior e essas outras mais marginalizadas, né? E me lembra muito o livro do Harari, né? Ele falava no Homo Deus, né, o livro dele, ele falava isso, né, que as desigualdades elas vão se acentuar cada vez mais, principalmente com o uso das tecnologias, de que a gente vai separar as pessoas, de que, enfim, o abismo vai aumentar cada vez mais, e a gente está vendo, né, isso de um modo até muito cruel, esse desenrolar de acessos e desdobramentos do uso da tecnologia. Só para concluir aquela questão que tinha comentado no início, né? Estamos aí no período do novo iPhone. E eu tinha até notado isso aqui para Nós comentar. estamos no período do novo iPhone? Isso, lançamento, né? O 15, aqui, versão 15. Tô por fora, velho. Tô por fora total. O capitalista que fica antenado ali sempre aos lançamentos, ó. Lançou essa semana. Socialista sem iPhone. Não, mas Comunista de iPhone. Sem iPhone. Porque o que a classe trabalhadora produz, ela pertence, né? Mas por enquanto isso aí não me pertence ainda não. Só o que eu tinha comentado, tinha até anotado que a gente ia falar de tecnologia, só lembrando essa questão que eu tinha comentado no início, que tem muitos babões aí, né, de bilionários, e vocês podem acessar no site da BBC, bbc.com, na versão portuguesa, a versão brasileira, né, BBC News Brasil, o que leva a Apple, Google, Tesla e outras empresas a serem acusadas de lucrar com trabalho infantil na África, que é uma matéria que fala que a Apple, Google, Tesla e Microsoft estão entre nomes citados em uma ação judicial movida nos Estados Unidos que as acusa as empresas de ter conhecimento de que o cobalto usado em seus produtos pode estar relacionado à exploração do trabalho infantil. O caso foi apresentado pela organização internacional Right Advocations em nome de 14 famílias angolesas. Os autores solicitam indenização pelas mortes e ferimentos de crianças nas minas de cobalto na República Democrática do Congo. Aqui que fala exatamente sobre essa questão desse metal tão cobiçado e que vem causando tantas mortes em detrimento do capitalismo na República do Congo, e só demonstra, né, esse traço cruel que existe dentro dessa exploração que infelizmente ainda ocorre, que é a exploração do trabalho infantil. Só fazendo parênteses, né, do capitalismo, relembrar aqui a fala, não sei se os colegas aqui da bancada ouviram o T. Gardner, né, que é um bilionário australiano que deu umas declarações essa semana. Infelizmente ouvi, infelizmente. Sugerindo aumento do desemprego, né, para que os trabalhadores se coloquem nos seus lugares, né. Enfim, é isso. É o que o colega meu fala, né? Você pode não ter consciência de classe, mas o seu patrão com certeza tem. E como? Essa fala, bicho, eu ouvi, eu não consigo nem adjetivar. Enfim, na verdade ali é pura e simplesmente o capitalismo em sua essência. Vamos gerar desemprego, que era o que, por exemplo, os donos de indústria faziam no século XIX, no início da Revolução Industrial. Vamos forçá-los a ficarem desempregados. Isso vai os obrigar a aceitar o emprego que a gente oferecer e o salário que a gente oferecer. Exatamente. Ele falou que os burgueses fazem e não falam. Ele simplesmente deu voz para algo que eles sempre fizeram e continuam fazendo, mas eles não falam, isso fica implícito. Só quem ele estava representando a classe, gente.
Ele tava representando a classe dele. Mas sabe o que é que me deixa triste? Não é essa fala, não. É saber que em algum momento, em algum lugar do mundo, um trabalhador viu isso e disse: é isso mesmo. Tá Com muito certeza certo. Com certeza deve ter tido, né? Infelizmente. O dono do HB20 branco. Ele mesmo. Não, o dono do Corsa 2001. Vinho. Que Corsinha ele pensou, meu Deus, esses comunistas querem levar o meu carro embora. Eles querem comunizar o meu carro. É isso mesmo. Enfim. Dono do Celta, um grande abraço pra você. O dono do Corsa, né? Um grande abraço pra você. Bom, meus amigos, vamos agora para nossa área aqui, vamos para as nossas indicações. É o momento que a gente faz uma curadoria gostosa para os nossos ouvintes esses que andam mandando algumas mensagens pra gente. Eu queria mandar aqui um abraço, se vocês me permitem, a duas pessoas. Primeiro é o Matheus Vinícius de Souza, que comentou lá no nosso episódio Holocausto, História e Memória o seguinte: excelente episódio, a história é muito triste e gostaria de recomendar um episódio falando sobre o Holodomor e sua farsa histórica. Matheus, esse assunto ainda é pouco estudado na historiografia, o que dá espaço para oportunistas liberais da direita, da direita e da extrema-direita, né, de falar o que quiserem e imputar a esquerda e aos comunistas a culpa desse evento histórico, né? Então, acho que merece sim um episódio e vamos atrás. Vamos tentar estudar para suprir essa necessidade. E um abraço também para você aí, Rafaele, que comentou: episódio muito bom e enriquecedor, parabéns, lá no episódio Uma História do Futebol Feminino no Brasil. E aí fica a dica para você que está nos ouvindo, quer interagir, quer xingar, quer reclamar do episódio, quer elogiar o episódio, deixa um comentário aí, no Spotify já tem a caixinha de comentário, ou então no seu aplicativo preferido, se tiver uma caixinha de comentário, deixa o comentário aí, diga aí, bote a boca no trombone, o que é que você quer, o que é que você não quer, o que é que você achou do episódio, que a gente vai ter um prazerzaço de ler aqui sua interação, tá? Bora para as indicações essas que são sempre, né, um oferecimento, uma dedicação aos nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras que fazem essa bagaça continuar funcionando, né, Felipe Monsanto? Apoiadores e apoiadoras do meu Brasil. Vamos lá, vamos para as indicações Univos. Dessa semana. Toca a Internacional Univos. Comunista. Para essa semana, a gente vai indicar para 3 apoiadores aqui. Para o Ademir Anderson, que é nosso apoiador lá no apoia-se.se. Para o Jorge Caldas Filho, que é nosso apoiador lá no Orelo. E para o nosso parceiro Arley Barros. Então as indicações dessa semana vão para vocês 3. E mostra que vocês têm várias formas de poder apoiar a gente. Pelo Apoia-se, que o Aldemir Anderson está lá. Pelo Orelo, que é o melhor aplicativo para você ouvir seu podcast, que tem o Jorge Caldas Filho. E também o Arley, que é nosso apoiador aí de vários outros carnavais também. Tá bom? Então um abraço para vocês 3. As nossas indicações dessa semana vai para vocês 3. Eu vou começar as minhas indicações aqui para assistir. Na verdade, eu vou fazer uma indicação para assistir e uma para ouvir. Essa semana estreou a 3ª temporada de uma série chamada The Morning Show, da Apple TV, que conta os bastidores da TV americana, e eles estão numa toada muito interessante, que nas 2 primeiras temporadas eles falam sobre o Me Too, que é aquela questão das denúncias que aconteceram a respeito do assédio, né, nos estúdios de TV americana. E agora na 3ª temporada eles estão falando um pouco também, até por conta da comunicação,
do domínio, né, dos bilionários, eles dominando aí os meios de comunicação. Eles fazem uma alusão ao Elon Musk aí durante os 2 primeiros episódios que já saíram, e tá bem interessante, tem algumas críticas bem interessantes sobre isso. E também vou fazer a indicação de um episódio do podcast Rádio Novelo, que eu ouvi durante essa semana, um episódio chamado Caixa de Ferramentas. E ele fala bem, e ele está bem dentro disso que a gente comentou aqui, sobre a questão do acesso à comunicação, o acesso à internet, e eles contam um pouquinho a respeito do namoro, como diria aí o ex-presidente com o Elon Musk, e sobre levar a internet, uma internet de qualidade, pela Starline, Star Plus, não lembro o nome da internet do Elon Musk, que eles levaram pro norte, para a região da Amazônia, e fala um pouquinho, né, da real intenção a respeito da ida dessa internet para lá, né, dessa internet de qualidade. Levou qualidade de vida para a população da região? Levou, mas qual é o preço disso, né? Além disso, o que mais tem de interesse ali por trás dessas pessoas? Então o podcast fala um pouquinho sobre isso, é bem interessante e vale bastante a pena. E para escutar, eu vou indicar 2 musiquinhas aqui. Essa semana eu tenho ouvido uma cantora brasileira que eu gosto muito, tinha muito tempo que eu não ouvia, que é Simone, um dos ícones da MPB brasileira aí. A minha mãe é apaixonada por ela, e essa semana eu ouvi muito uma música dela chamada Festa, que fala sobre felicidade no relacionamento, sobre o amor, tudo. É bem gostosa a música, é bem animadinha. E também uma regravação, na verdade, de um cantor britânico. A gente é acostumado a ouvir a Rihanna cantando Please Don't Stop the Music, uma música bem animada aí, e o Jamie Cullum, ele faz uma versão dela no piano, de uma maneira brilhante. É um cantor britânico de jazz aí maravilhoso, e ficam essas as minhas indicações aí para essa semana de música e de companhia, como série e como podcast para ouvir também. Então já vou fazer as minhas indicações também. Eu trouxe como indicação, para quem não assistiu ainda, né, tem uma série na Netflix. Não é uma série, é um documentário na Netflix chamado Coded Bias, não sei se estou falando certo, mas é Preconceito Codificado, a tradução, né, em tradução livre, que fala justamente sobre o preconceito dos algoritmos e como ele é pensado por uma classe específica, né? Então é bem bacana porque tem a pesquisadora, né, que faz que permeia todo esse documentário. Ela fala sobre a investigação desses algoritmos, e ela é uma mulher, né, ela do MIT, e ela descobriu essas falhas, principalmente, né, como foi que despontou, foi a questão do reconhecimento facial, porque ela é uma mulher negra, e ela tinha dificuldade de ser reconhecida, e, enfim, tudo despontou a partir desse caos com ela, e, enfim, é muito bacana, assim, é muito legal, porque fala justamente dessas discussões que a gente trouxe aqui, e até, inclusive, sobre quem tem acesso às tecnologias, né, porque nós somos usuários delas, né, muitas delas, mas quem é que cria? Quem tem acesso para criar? Quem está ditando o que a gente vai usar, como a gente vai usar, enfim, o que vão entregar pra gente. Então, vale muito a pena esse documentário. E eu vou deixar também um artigo do portal Águia, do Robocop, escrito pelo Gustavo Longo, Robocop, o Mercado de Trabalho Profissional 4.0, né, que aí é uma crítica também, essa questão, né, esse padrão tão alto quanto ao profissional, e o quanto, né, enfim, a gente coloca as pessoas em patamares, né, em caixinhas, da obviedade, né, você já espera que seja isso, enfim, e todas as mudanças aí sociais advindas da tecnologia. E como recomendação de música, eu vou deixar aqui hoje 2, eu vou colocar uma do Zé Ramalho, né, que é uma que eu tô ouvindo muito, que é Garoto de Aluguel, que é bem bacana também, e aí traz um pouquinho do recorte social também, né, é bem bacana, enfim.
E eu vou deixar uma outra que é Corpo Fechado, do Johnny Hooker, que é muito legal. Acho que isso deveria ser o hino de muita gente para esse bando de carniça que tá solto aí no Brasil, adentro e afora. E, enfim, fica aqui as minhas recomendações. E eu vou indicar para vocês um livro, já que atualmente está ocorrendo uma nova narrativa com relação à Segunda Guerra Mundial, com novamente aquela ideia de que os Estados Unidos ganhou tudo sozinho. Então eu vou indicar um livro de Antony Beevor, que é o livro Stalingrado, que ele vai falar sobre a importância dessa batalha na Segunda Guerra Mundial, com todo o seu desenrolar, todo o avanço alemão, com toda a preparação soviética, com toda a estratégia e como foi essa batalha que foi tão importante para o desenrolar e para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, que é uma indicação para exatamente evitar esse erro que vem ocorrendo tanto de muitas pessoas acharem que os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial sozinho, sendo que a União Soviética é quem fez o maior trabalho. E como músicas, eu vou indicar 2 músicas aqui do punk pop, que sim, esse estilo existe, é bem legalzinho de ouvir, que são 2 músicas que estão aí fazendo quase 30 anos de lançamento, que são as músicas Gone Away, do The Offsprings, e Welcome to Paradise, do Green Day, que são minhas indicações musicais, fugindo aí um pouquinho do hard rock e do heavy metal. Bom, vou fazer as minhas indicações aqui também. Como livro, eu indico o Neuromancer, do William Gibson. É o livro que deu origem ao estilo cyberpunk, né? E Matrix, todas essas outras obras que foram feitas depois têm inspiração nessa obra Neuromancer, né? Uma obra clássica aí de ficção científica, e fala sobre desigualdade tecnológica, né? Fala sobre um mundo em que tecnologia e gigantes corporativos dominam tudo, né? Sobre desigualdade também a gente estava falando sobre a série Lupin, tem na Netflix, né? Do Ladrão de Obras de Arte, e não é exatamente sobre desigualdade tecnológica, mas fala sobre desigualdade social. E de música, eu vou indicar uma música chamada Days Are Gone, da banda Rain. É uma banda de pop rock só de mulheres, que eu tenho escutado bastante essa música, é uma música muito boa também ela tem um estilo meio anos 80, assim, eu gosto bastante. E eu acho que é isso. Perfeito. Bom, para encerrar, ouçam Quando as Estações Mudarem, da Tamarindos, e Vengas Quando Vengas, de El Canca. Tá? Então tá aí na nossa playlist minhas sugestões. E assistam. Primeiro, um anime que é um filme, né, chamado Maquia, de 2018, dirigido e roteirizado por Mari Okada, tá na HBO. Assim, é uma obra lindíssima do ponto de vista estético, e tem uma história muito bonita. É uma história de fantasia, tá? Se passa em um período com referências medievais, onde há alguns reinos em disputa por poderes, e há uma raça de pessoas que vive eternamente, né? Que é o caso de Maquia. Ela tem a sua comunidade atacada e ela precisa fugir. E nessa fuga ela acaba encontrando um bebê que ela passa a cuidar como se fosse seu. Ela muito jovem ainda, tem 15 anos de idade. E é a história dessa menina que não envelhece, que que os anos não passam para ela, né? Porque ela é eterna, criando essa criança que pouco a pouco vai passar do amor ao ódio a essa mulher. E com o tempo você vai assistindo e vai descobrindo que é um filme sobre maternidade, sobre as relações afetivas estabelecidas entre os filhos e suas mães, que podem perdurar para o resto das nossas vidas, né? Que perdura, na verdade, para o resto das nossas vidas. Eu fiquei muito emocionado, principalmente porque minha mãe foi mãe aos 15 anos, né? Então, no dia que Léo Cândido nasceu, eu peguei no meu colo, eu já um cara de 34 anos, e fiquei pensando, meu Deus, e agora o que é que eu faço com essa criança? E minha mãe me confessou que quando ela tinha seus 15 anos de idade, ela se perguntou a mesma coisa.
Só que uma diferença temporal absurda entre o eu já quase de meia idade hoje, com o Léo, e a criança, a adolescente, minha mãe, segurando-me no colo, pensando o que é que ela ia fazer comigo o resto de sua vida. E o outro filme é um filme bem perturbador, chamado Mainstream. Ele é estrelado pelo Andrew Garfield e pela Maya Hawke. Tá no Star Plus. É um filme sobre como a exposição nas mídias sociais ela trafega por uma linha tênue entre a sucesso, fama e coisinhas boas e a loucura, o caos e a destruição pessoal de alguém, né? Então é um filme bem perturbador. Sugiro que vocês assistam e tirem suas próprias conclusões. Bom, então chegamos... Suspense. Pois é. Então chegamos ao final de mais um episódio do podcast. Meus amigos, abemos ou não abemos? Abemos podcast. Subiu fumaça branca. E estamos aqui felizes porque... Smoke. Pois é. Estamos aqui felizes porque você que nos ouve está aqui até agora. Você não deu pause, você não saiu do episódio, você foi até o final com a gente. Saiba que é pra você que ouve até o finalzinho que a gente faz esses episódios toda semana. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! O Heber participou hoje, olha. Morrendo, né? Como sempre.